Tem um padrão que é bem intenso e incomoda muitas pessoas, incluindo as pessoas que estão dentro desse padrão, que é a polarização. A polarização é quando a gente toma partido de um lado e vê o outro como inimigo. E um exemplo bem simples que pode levar a gente a entrar nesse padrão é perceber, por exemplo, na nossa educação da infância, um pai, às vezes, muito problemático, que tem uma mãe vitimizada. E aí nós olhamos geralmente o lado mais fraco e nos aliamos a ele e vemos esse pai problemático, às vezes uma pessoa drogada, às vezes uma pessoa violenta, às vezes uma pessoa abusiva, vemos como inimigo e nós tomamos partido. É lógico que esse padrão tem a ver com coisas do passado familiar também. Então não é à toa que essa mãe e esse pai se encontraram. Mas nós, como crianças, a gente não entende nada disso e a gente entra realmente no papel de defender um lado e atacar o outro. Depois crescemos, levamos esse padrão da polarização para frente e começamos a levantar nossas bandeiras tentando eliminar os inimigos. Tornamos então uma pessoa politicamente ativa e elegemos aqueles de posição contrária a nós como as pessoas a serem eliminadas. Ou levantamos bandeiras, por exemplo, de questões sociais, né? Enfim, de questões, até no futebol, por exemplo, ou mesmo dentro de casa a gente tem uma relação afetiva e defendemos nossas ideias de uma forma muito exacerbada, como se a gente quisesse destruir o outro. Estamos polarizando. A gente está vendo um mundo muito polarizado hoje em dia, as redes sociais elas estão efervescentes de pessoas julgando, condenando, atacando, magoando, ferindo, mentindo contra outros grupos. Então os grupos eles estão polarizados. Com certeza estamos vivendo uma polarização que tem a ver principalmente com a guerra entre o masculino e o feminino que houve na nossa família. Pessoas que foram humilhadas, abusadas, pessoas agressivas, pessoas que agrediram, enfim. E aí a constelação diz: tudo faz parte. Foi dessa forma que o sistema familiar veio se desenvolvendo, desde aquelas gerações mais antigas, lá do Homo sapiens até hoje. Então a gente precisa entender que o ser humano ele é civilizado, mas nem tanto. É dessa forma que a alma familiar ela vem se desenvolvendo, vem aprendendo a se defender, vem aprendendo a conquistar seus espaços, e isso quer dizer que existe muita força. A guerra faz parte do passado familiar, só que hoje a gente não precisa manifestar essa guerra, não tem tanto sentido, a não ser que a gente tenha posições políticas, sociais, futebolísticas, enfim, que precisem realmente levar a gente à guerra. Só que tem um detalhe: se nós estamos em paz com esse passado familiar e com os conflitos que houve entre pai, mãe, feminino e masculino, as guerras do passado, as vítimas do passado, os agressores também, nós vamos defender nossas bandeiras de uma forma muito centrada. Nós não vamos querer matar inimigos. Não existe inimigo, nós só estamos defendendo posicionamentos. Não tem esse lugar da paixão exacerbada. Vamos ter sim força, às vezes a gente entra em raiva, só que a gente não vê o outro como algo a ser eliminado. A gente simplesmente vê alguém com posicionamento contrário e eu quero vencer, mas eu não quero matar. Por isso é bom a gente olhar esse lugar da polarização também como uma força, né? Também como uma forma da gente colocar nossos limites, da gente colocar nossa expressão para fora, da gente defender nossas ideias. Então ela tem esse lugar bom, só que se estiver distorcido, a gente vai guerrear contra fantasmas, contra castelos, né? A gente não vai estar guerreando a nossa guerra de uma forma íntegra, de uma forma consciente. A gente vai querer eliminar e aí nós vamos sofrer bastante porque nós não vamos conseguir. Esse padrão não vai levar a gente à nossa vitória como a gente acredita que deveria conseguir. A gente vai, na verdade, ser derrotado e para isso o sistema familiar não quer que a gente exerça esse papel. Na verdade, o sistema familiar, essa grande consciência, quer que a gente transcenda isso e aprenda a usar nossa força nos momentos corretos, nos lugares e nas ideias corretas.